bem-vindo a mais um episódio do Open Talks, esse podcast pra gente falar de várias coisas, mas especialmente de histórias de pessoas, conversas abertas. E eu estou aqui com os meus dois amigos. Começo com quem? Com o Hang Loose? Hang Loose. Faz tempo que eu não fazia o Hang Loose, né, cara? Meu amigo Hang Loose. Estou por aqui, voltando. Cara, um dia você vem com a camiseta da Hang Loose pra... Venho. Beleza. Que aí eu faço assim, né? Isso, exatamente. Muito bom. E o meu carinha bonitão do meu lado, Guilherme Barreiro. Você tá bem, cara? Eu tô bem, mas a minha beleza foi ofuscada pela do convidado hoje. Hoje tá puxado pra gente, cara. Hoje tá puxado. Gente, hoje tá puxado. Já Me falaram que ele é o George Clooney das startups. Olha, acabei de inventar, hein, cara. O ecossistema vai copiar essa... Mas, cara, vai dar ruim isso aí. Mas, ou não, né? Não sei. Mas, cara, assim, é verdade. E quem tá ouvindo a gente no Spotify ou no podcast, cara, eu acho que você deveria ir pro YouTube, porque de fato o cara é bonitão mesmo. Ele nasceu em São Paulo, cara. Ele é filho... ele tem dois filhos, o Tomás e a Clara, um casal. E é esposo da Gisele. Gisele, eu falei certo? Gisele, isso aí. Muito bem, cara. Ele fez administração de gestão de negócio na FGV, terminou na FIAP, e relações públicas da USP. 2 faculdades. Eu já admiro um cara que faz 2 faculdades, cara, só por isso. É porque ele não é errar uma vez, né? Tem que errar 2. Né? Exatamente. A faculdade pra mim era assim, cara, quando termina isso aqui pra eu ir embora daqui? Ele fez 2, cara. É um cara diferenciado. Eu mal terminei a primeira. Exato. Foi difícil chegar lá. Cara, ele é tão empreendedor que ele fundou a primeira empresa dele na faculdade. Acho que é por isso que ele gosta de faculdade. Porque ele funda empresas na faculdade. Isso é legal. Ele teve 10 anos de carreira executiva. Ele passou por empresas como a Microsoft, assim como você, Thiagão. Ele trabalhou na Microsoft, assim como você. Boa. Beleza. Microsoft, Whirlpool e a Sony. 3 grandes multinacionais super relevantes, uma carreira de 10 anos. E aí ele fundou e é board member, foi board member de diversas empresas, incluindo a Life Nino, que é um grupo de alimentos e bebidas com mais de 1.500 funcionários atualmente. Ele é investidor anjo de mais de 40 startups no mercado, cara. E em 2014 ele cofundou o Distrito, que é o maior ecossistema de startups da América Latina. Ele é cofundador e CIO do Distrito agora, não é? Que inclui um número gigantesco de startups brasileiras. E ele vai falar bastante pra gente sobre esse ecossistema, sobre o que é a Distrito, como a Distrito apoia o mercado. Para vocês terem uma noção, na Distrito passaram dois unicórnios brasileiros, né? A Mercado Bitcoin e o Banco Neon. Então eu queria apresentar você, Gustavo Araújo. Obrigado por você ter aceitado essa loucura que é vir falar com a gente, cara. A gente tá muito feliz de ter um empreendedor e um líder de ecossistema. Um maluco. Maluco também, por que não? Obrigado por você ter vindo, cara. Pô, que isso, um super prazer estar aqui com vocês. Muito legal mesmo, obrigado pelo convite. Muito bom, cara. A gente quer começar pelo começo, velho. Assim... A gente percebe que você tem uma veia de empreendedor nata, cara. Na faculdade você criou coisas. De onde vem isso? De onde vem essa vontade, esse exemplo, essa dinâmica? Cara, vem, acho que desde a minha adolescência, dos meus pais, né? Então, meu pai e minha mãe eram empreendedores, são ainda até hoje. O que eles fazem? Meu pai já aposentou, tal, tá mais tranquilo. Hoje ele é escritor de livros e tal. Caramba, que legal. Mas ele sempre teve empresa de importação, exportação de componentes de informática, computadores, esse tipo de coisa. E eu lembro de trabalhar um pouquinho na loja dele lá, então cuidava um pouco da parte de games e tal, mas sempre vi meu pai empreendendo. E minha mãe tem há 45 anos uma empresa de paisagismo também, que é dela. E tal, Aqui em São Paulo, os dois? Os dois aqui em São Paulo. Legal. Então, eu vi meus pais empreendendo desde sempre e acho que isso foi a inspiração principal aí que me levou por esse caminho. Não te traumatizou, então, né? A experiência de ver os pais empreendedores não te gerou nenhum trauma. E você via perrengues, né? Porque imagino que... Com certeza. Vida de empreendedor, né, não é diferente para ninguém, é aquela montanha russa, então... Né? Você tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Exatamente. Perdi tudo, filho. Agora conquistei de novo, né? Então, mas eu sempre tive para mim que esse era o caminho mesmo. Imaginava que a maneira que eu ia, né, poder deixar um legado, uma história, enfim, pro mundo seria empreendendo. Então, foi uma grande inspiração aí, já veio de dentro de casa. Que legal. Que legal, cara.
E aí, mas conta um pouco, assim, como é que foi a tua... Por que fazer 2 faculdades, cara? Me conta aí. Administração, relações públicas. Dizem as pessoas mais próximas, que convivem mais comigo, que eu tenho algum tipo de transtorno não diagnosticado, porque nunca fui ver também. Melhor não ver, né? Melhor não ver. E eu sou muito acelerado, assim, então não era suficiente para mim uma faculdade só. Então, na verdade, eu fazia administração de manhã, saía da faculdade de manhã, ia à tarde pro meu estágio, trabalhava a tarde inteira no estágio e depois ia pra faculdade à noite. Caraca. Foi concomitante, então. Fez as 2 juntas, então, cara? Fiz as 2 juntas. Eu achei que você era louco, mas agora assim, é um grau adicional, né? Porque fazer ao mesmo tempo, cara, que loucura. E, cara, velho. e ainda chegava em casa acelerado, assim. É porque eu fazia a USP à noite, cara. E a USP, chegar lá, aquele clima, aquele monte de natureza, Sim. árvore e tal, pra mim era um momento diferente. Passava o dia inteiro. Né? Faculdade de administração parece que você tá estudando dentro do escritório. Exato. A tarde inteira trabalhando dentro do escritório. E aí eu chegava na USP à noite, cara, você via aquela natureza, tudo aberto e tal. Pra a mim galera era, abraçando as árvores. era quase uma terapia, e galera bem mais tranquila e tal. Sim. Então, assim, pra mim era até uma descompressão. Claro. A segunda faculdade. E de presente um diploma no final, né? Sim. E de presente um diploma no final, exatamente. Sensacional. Foi muito legal, foi muito legal. Cara, e aí assim, você não tinha muito o que fazer, né? Faculdade de manhã e à noite, 2 diferentes. Estágio à tarde. Estágio à tarde, você não tinha o que fazer, você resolveu fundar uma empresa, é isso? Exato. Cara, tipo, de domingo, é isso? Não, eu comecei na faculdade. Então, a gente, cabeça empreendedora, você está sempre buscando oportunidades, né? E na época da faculdade eu tinha uma namorada que estava se formando, estudando medicina, e ela era contratada para traduzir coisas pelas farmacêuticas, né? De tradutora mesmo. E essas farmacêuticas, elas fazem uns processos de pesquisa clínica para testar, né, medicamentos novos, tal. Cara, esses processos são calhamaços, assim, de papel, de estudo. Uhum. E eu falei, não é possível que uma farmacêutica contrata estudantes de medicina, assim, de maneira individual, né? Um negócio totalmente desorganizado do ponto de vista de business mesmo, né? Putz, se o estudante não pode, tem que ir atrás de outro. Se no meio do caminho o cara não faz a tradução... Né? Cara, vamos profissionalizar esse negócio. E aí a gente abriu juntos, na época, eu e minha namorada, uma empresa de tradução. Então, abrimos CNPJ, criamos marca, site e tudo. Arrebanhamos ali o primeiro grupo de tradutores, que eram colegas dela, e a gente começou a profissionalizar isso. Então, agora a farmacêutica não precisava se preocupar mais se o estudante ia ter férias, não ia, se ia ter prova, se podia traduzir ou não. Esse era o nosso trabalho, né? Organizar a oferta com a demanda. Translation as a service. Exatamente. Sensacional. E aí, mas o que deu? E deu certo, assim? Cara, virou um unicórnio? Saiu, bem, é uma ex-namorada, não é a Gisele, né? Não é. Tá. É então a gente já sabe o que aconteceu com o negócio. A gente já sabe. E esse é um ponto, porque assim, no meio do caminho, o namoro acabou e a gente ainda era sócio na empresa. Sim. E aí... difícil. E aí, não rolou, né? Não Obviamente, rolou, né? A gente chegou e falou, falei, olha, eu tô disposto a vender ou comprar. E o preço que eu acho que vale é esse. Tanto que eu acho que vale, que eu tô disposto a comprar por esse preço de você ou a vender por esse mesmo preço de você. E aí ela falou, não, eu vou comprar de você. Eu falei, não, beleza, pode ficar com o business, então compra. E aí começamos a trocar a minuta, tal. Uma semana depois ele falou, não, quero vender. Aí falei, tá bom, pode... Curiosidade, como é que você fez o valuation dessa empresa naquela época, cara? Como é que você gerou o valor? Cara... foi tipo assim, ó, vale tanto, mas, cara, você fez isso comigo, esse dia você brigou e tal. O valuation foi mais ou menos pelo custo de montar um negócio na época. Porque... O quanto todo mundo investiu e tal. Porque assim, o negócio valia zero. É lógico, né? Então, assim, era mais assim, puta, vamos pagar quem ficar, paga um pouquinho pro outro, só pra... Sim. Mas posso só fazer um parênteses? Não era ruim, porque, querendo ou não, eu entendo a sua visão empreendedora, mas não era ela o cérebro operacional e os amigos dela, né? Porque aí ia falar, não, pô, eu sou amigo da fulana, não vou trabalhar com esse cara aí, pô. Gustavo tem uma empresa, mas não tem clientes. E não tem quem faça Não tem quem faça, porque todo mundo... Ela já espalhou, não, o Gustavo terminou comigo e tal. Legal, tem um CNPJ, um bom CNPJ.
Exato. Nesse momento, tive que pegar o melhor tradutor que tinha lá, promover para chefe dos tradutores, que era o papel que a minha namorada fazia. E foi indo. Então, assim, foi também uma oportunidade de abrir outros mercados, que não só saúde. Legal. E, cara, fiquei com a empresa há 15 anos. Caracas! Então... Deu certo mesmo. Não, deu super certo, assim. Depois... Caramba, assim, velho. Muito legal. Muitas viagens que eu paguei com dividendo dessa empresa, assim, eu acho que eu consegui realizar muitas coisas nessa época, cara, que eu não teria dinheiro para fazer, mas que, pelo fato de eu ter uma empresa que me pagava dividendo, consegui realizar. Então foi interessante. Não era muito dinheiro, né? O negócio ia assim, sobrava um pouquinho. E depois de determinado tempo, assim, falei, pô, esse negócio não vai escalar, né? Escalar, não é um negócio que vai ficar grande. Eu não tenho tempo para tocar. Então sempre dependi de ter uma pessoa de confiança lá. E aí, basicamente, depois de 15 anos, vendi a carteira de clientes para uma outra empresa de tradução. Imagina se tivesse o chat GPT naquela época. Nossa, e tinha escalado essa empresa aí. Mas eu já tava com esse negócio no meu cangote, assim, falando, cara, a tecnologia já tinha Google Translator, já tinha uma série de coisas. Óbvio que nesse nível de tradução hiper especificada, você não consegue usar tanto tecnologia. Especialmente as daquele tempo, né? Exatamente. Hoje em dia já acabou. Hoje os modelos estão melhor treinados, né? Com conteúdos nichados. Com termos técnicos e tal. Né? Exato. Então ainda tinha uma proteção de mercado ali por causa de ser algo muito específico, mas aí eu joguei a toalha e falei, não, esse negócio eu estava disposto a fechar, ainda encontrei no meio do caminho uma empresa que topou comprar, pagar um pouquinho pela carteira de clientes. E fez certo. O seu exit, o primeiro exit. O exit. Exatamente. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. O que o empreendedor nato aprendeu em 10 anos de multinacionais? Microsoft, Whirlpool, Sony. E só fazer um parênteses, as multinacionais foram depois disso ou era concomitante? Foram concomitantes. Tá concomitantes. Então... Ele estava recebendo os dividendos dele, pagavam as viagens e o salário dele estava lá nas Era o dia a dia e tal. E não, foi assim, uma experiência muito enriquecedora, porque nesse momento eu estava fazendo a minha jornada empreendedora, mas eu estava lá nas multinacionais falando, eu vou ser presidente desse negócio aqui. Caraca! Então, assim, a minha ambição corporativa era chegar no topo da pirâmide do negócio. Que interessante, cara. Não é tão comum isso, né? No empreendedor, no mundo corporativo, né? Eu sempre soube que em algum momento eu iria empreender, mas enquanto eu estava ali, a minha opção número 1 era, cara, escalar a carreira corporativa. Então, eu sempre trabalhei também com muita vontade ali, enfim, sempre ambicioso também, querendo galgar desafios. Né? Do bom sentido. Às vezes as pessoas interpretam ambição de uma maneira negativa. Mas... É que a pessoa confunde com ganância, né? Ambição... Exato, no bom sentido, de querer fazer mais, de querer pegar projetos relevantes para o negócio e por aí vai. E assim, o aprendizado foi muito grande, eu acho, do ponto de vista de organização, processo, né? Hoje em dia, do lado que eu tô, que é de fazer negócio com grandes corporações, esse aprendizado todo foi vital. Você saber como funciona uma grande corporação, os tempos, os movimentos, toda a cadeia de tomada de decisão, né? Se você não conhece o lado de lá, você acaba tendo dificuldade de depois fazer negócio com essa turma. De conversar pelo muro, né? Exatamente. Total. Então foi um aprendizado muito, muito bom mesmo de ter passado esses 10 anos aí em empresas também pelo lado da tecnologia, porque quando eu vou... comenta um pouquinho o que você fez em cada uma delas, brevemente aí, só para... Cara, você teve 10 anos, passou em várias funções e tal, mas mais ou menos. Na Microsoft trabalhava em marketing e vendas da Suite Office, né? Que ainda era caixinha naquela época, né? Não era assinatura. Nossa, te fiz ganhar muito dinheiro, cara. Comprei muito aquilo. Pra você ter ideia, naquela época, o nosso principal competidor era a pirataria. Sim, tô ligado. Imagino. Te dei muito trabalho. Então nem houve o primeiro episódio, tá? Do Open Talks. Com o Flávio. Do Open Talks do Flávio. Não houve, não. Não foi legal. Então foi muito legal. Assim, naquela época, a Microsoft, cara, era tipo a top empresa, né, do Vale do Silício. Depois veio o Google, depois vieram, né, AWS, Facebook, AWS, tudo mais. Então, foi muito legal.
E depois eu fui para a Whirlpool, fui fazer um trainee. Foi bem legal também. Aí lá acho que eu tive a minha maior escola de vendas. Então a Whirlpool... Já era a Whirlpool. Já era a Whirlpool. Tinha comprado a Multibras, né? Tava nesse momento aí de transição. Mas é uma empresa, cara, que tem uma escola de vendas muito forte. Imagina, cara, geladeira branca, fogão branco, né? Ou inox e tal, é tudo igual. Commodity, né? Quase o negócio. Commodity. Então, cara, a Whirlpool é uma empresa de vendas. Muito forte de vendas. E lá eu aprendi, fui cuidar de uma região no sul do Brasil. Muito legal. Experiência fantástica. E aí eu fui para a Sony para trazer a marca Vaio para o Brasil, fazer parte desse time que tinha acabado de começar. Fui teu cliente aí também, cara. Onde você passou, eu comprei coisa de você. Aí. Tô preocupado agora. Eu lembro quando... Eu realizei quase que um sonho quando consegui comprar um notebook Vaio, cara. Sony Vaio, porque existe hoje a Vaio, mas não é Sony, né? Não, na época da Sony. Ele era pequenininho, era muito legal. legal. De carbono. Exato. Nessa época ele era fabricado na Argentina ou era Ele China? era... Então, quando a gente chegou, ele ainda era importado. Estava importando do Japão mesmo. Tá. E os tops sempre continuaram vindo de fora, mas as linhas médias e as de entrada... A gente começou a produzir aqui em Campinas, na Foxconn. Ah, na Foxconn. Então, a produção era toda Sony, Sim. né? Mas... Já tinha produção aqui no Brasil. Com produção aqui no Brasil. E lá vendas também. Você trabalhou com vendas, ou não? Vendas e marketing também. Então, legal. Abertura de canal, revendedor. Cara, será que a minha teoria, então, de um bom empreendedor é um bom vendedor faz sentido? Cara, acho que é um pedaço. Acho que é uma das competências, com certeza. Né? Quando vai empreender, se você não consegue vender aquilo que você está criando, cara... Não basta o produto ser bom, né? Total. Claro que produtos muito bons são mais fáceis de vender que produtos ruins, claro. Mas com certeza acho que muito mais difícil para o empreendedor dar certo, digamos assim, né? Sem ter esse espírito vendedor. Sim. Então, então assim, a carreira pelas 3 empresas foi muito legal, porque eu aprendi coisas diferentes. Né? Na Microsoft e na Sony trabalhei muito forte com tecnologia. E aí eu saio, aí agora com um friozinho na barriga mesmo, eu queria em 2009. Que você falasse sobre isso, cara. Falei, cara, vou deixar minha carreira corporativa aqui, vou deixar meu salário, vou deixar tudo. O quentinho, férias, né? Sair do quentinho. Cara, eu não tinha reserva nenhuma, assim, não é que, né, tinha juntado uma grana e dava Você se jogou mesmo, né, cara? Me joguei mesmo, cara. Falei, cara, beleza, vou me jogar nisso, não sei se, cara, vou ter dinheiro daqui a 3 meses para encher o tanque do carro, entendeu? Então... Nessa época, eu tinha 3 amigos, sendo que 2 deles tinham tido uma experiência de investir numa baladinha. De São Paulo, como investidor mesmo, tal, não sei o que lá. E a gente começou a descobrir o mercado. Falou, cara, esse mercado em restaurante tem uns grupos gigantescos, né? Mas em bares, em bar balada, esse tipo de coisa, é totalmente informal. Assim, é uma galera que se junta, abre uma casa, não tem nenhum grupo que controla esse mercado. Você vai para outros lugares, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem casual dining, na Inglaterra você tem grupos que tem 800 pubs, 1000 pubs. É um business, né? É um business profissionalizado. Ele falou, cara, esse negócio em algum momento vai ter que mudar aqui no Brasil, vamos, né, se propor a fazer isso a gente. Então, a gente na época, aí eu saí, montamos a empresa. Eu não tinha ainda. Você saiu para montar a empresa? Saí para montar a empresa. Beleza. Coragem. Com esses outros 3 sócios, só que os 3 sócios continuaram nos empregos deles. Entendi. Você saiu da Sony para ser dono de balada. Para ser dono de bar e balada. Exatamente. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que você não tinha nenhuma reserva. E o dinheiro para fazer essas baladas? Era dos 3 caras? Cara, a gente combinou o seguinte. Beleza, vamos se pagar aqui uma reservinha pra gente ver se consegue. Então, eu pedi demissão totalmente no risco. Falei, cara, nós vamos se dar 6 meses pra ver se a gente consegue colocar esse negócio de pé. Então, durante esses 6 meses, a gente combinou o seguinte: eu pago um quarto do meu salário, você paga um quarto, você paga um quarto, você paga um quarto, vocês me ajudam. Então, assim, eu consegui, de alguma maneira, né, pagar ali os custos durante 6 meses e a gente tinha que captar. Então, fiz o pitch deck. Mano. E aí fui Isso em pra 2009. rua. 2009. Tá. Então, outubro de 2009, eu saio da Sony, começo essa captação.
E em fevereiro de 2010, eu abro o CNPJ com 10 milhões na conta captados, cara. Caramba. Então, e quem eram os doidos que colocou 10 milhões de reais em 4? Não é? A gente, tinha acho que um bom networking. Então, vendedor, né? Batendo na porta da rua. Vendedor, assim, esses 2 sócios que tinham investidos na primeira baladinha lá, tinham um bom networking de mercado financeiro também. Eles tinham uma confiança grande. Eu acho que entre o PowerPoint, a minha energia, a confiança que eles davam, a gente conseguiu levantar os 10 milhões. Porra, valeu. Caramba, cara. Posso fazer uma pergunta nesse meio tempo, cara? Claro. O que teu pai e tua mãe falaram? Quando você saiu da Sony? Mãe, pai, eu vou abrir uma balada. Não vou abrir uma balada. Eu vou abrir um grupo uma de holding de baladas. É mais do que uma balada. Por mais que eles sejam empreendedores, o que eles pensaram ali? Olha, eles, assim, me apoiaram. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Você era casado já nessa coisas época? boas e besteiras. Então, assim... Legal, mas é importante, pai. Tem que apoiar, né, cara? Nem que seja pra aprender, né? Então, eles apoiaram, óbvio, né? Aí, não sendo pai e mãe, mas tios, tias, uma ala mais tradicional da família, falou, você é maluco. Os primos adoraram, falaram, vai trabalhar de graça e tal. Os amigos, né? Você já era casado, Gustavão? Já tinha relacionamento? Não, ainda não. Ah, tá. Tá explicado. Esse é um negócio que em outra fase da vida ele não abriria. Provavelmente não. E aí começou. Então, assim, a gente começou com um venture capital, na época, para investir em bar, balada, restaurante. A gente queria, na realidade, validar algumas teses. Tá. Então, a gente começou investindo pouquinho para ter participações minoritárias, 5%, 10% de negócios. Investimos em restaurante, investimos em bar boteco, bar balada, investimos em balada pura. E a gente se propunha a ser o CFO do negócio. Então, assim, a gente entra com uma participação minoritária. Que é um grande gap, né? Dos grande gap. Boa, bom ponto. Eu ia Exato. perguntar como é que você... Eu toquei na noite muitos anos, cara. Quê? Toquei, velho. Cara, você sabia disso? Eu sabia. Toquei mas vários eu anos. não me orgulho de ter Mas sabido disso, só pra deixar claro. Não, só vou fazer um parênteses. Temos é um DJ? astro aqui. De cara. DJ ou qual que é? Tinha um cabelão, uma brincadeira. O cabelão tinha. Era É música. verdade, a gente tocava numa banda de rock and roll, Goni. Billy Panks, os meus amigos Billy aí. Panks, Cara, a gente velho. tocava bastante na noite. Cara, em muitos bares, baladas, enfim, todas essas coisas. Cara, o nível de informalidade é muito grande. Então você tocou no ponto, cara. Porque como é que você vai fazer? Você vai botar teu dinheiro, cara, você tá investindo, você tem que tirar dinheiro também. Então, assim, você tem que fazer o negócio do cara dar certo pra você ganhar dinheiro e ele ganhar dinheiro. Só que ele não sabe gerir dinheiro. Exato. Os empreendedores gostavam da tese. Falou, essa turma tá vindo aqui, tá propondo botar dinheiro no nosso negócio e ainda vão fazer toda a parte que a gente não faz de maneira profissional. E a gente não gosta, E não né? gosta de fazer isso aí. E não gosta. E aí a gente começou com essa tese, entendeu... Cara, que o nosso primeiro investimento, que tinha sido Eu, Tu, Eles, na Faria Lima, Caraca, com a 9 velho. de julho. Isso que eu ia perguntar o nome de alguns, assim, você podia falar, eram alguns conhecidos. Pô, o primeiro já é conhecido. Então, o Eu, Tu, Eles foi a primeira casa do grupo que a gente investiu. E toda a tese hoje de expansão, e o grupo tá grande, né? Você faz parte do grupo ainda? Faço parte do grupo. Não é do Barbacoa, o Tu Eles? Não tem esse negócio? Hoje as marcas do grupo são Eu, Tu, Eles, Tatu Bola, Boa Praça, aí tem também a Toca do Tatu, e aí juntou agora, depois que o Private Equity da XP entrou, há 2 anos atrás, juntou com o Nino Cutina. Então tem o Nino e toda a Ou seja, rede se eu ligar pra você e precisar de uma mesa lá, a gente consegue. Consegue. Beleza, já ganhamos alguma coisa. Tá bom. Mas qual é o nome do grupo, Gustavo? Hoje chama Life Nino. A Life Nino. Life Nino. A Life Essa é a Life Nino. Nino. Que Life legal. Nino, exato. E a Nino Então- veio dessa entrada da XP, faz sentido. Exatamente. Muito bom, A entrada do Private Equity da XP viabilizou a fusão do negócio. Que legal. Então- E em termos de números, assim, você pode revelar alguma coisa do grupo? E, tipo, Cara, o sei lá, em grupo número de tem restaurantes, faturamento? 40 casas hoje em dia, Tá. tem 1.500 funcionários. Caramba, é bem grande. Pô, é o maior vendedor, por exemplo, de cerveja original de garrafa do Brasil. Caramba. Tem Números bem tem expressivos. números bons. Tudo em São Paulo, não? Não, hoje já espalhou. Não, tem então Tatu Bola, casas tem Campinas, no Rio, né, verdade, cara. verdade. Tem Campinas, tem ABC, tem Estado de São Paulo, no Rio geral. de Janeiro. Não, tem Tem Rio Rio. já, tem Goiânia. Que legal. Tá expandindo. Que legal. E o seu papel hoje lá é mais de shareholder Hoje eu mesmo? sou só investidor, então eu saí desse negócio em 2018.
O Distrito começa em 2014, mas eu saio mesmo do grupo A-Life e entro full time no Distrito em 2018. Então, dos teus dividendos lá com a tradutora para agora, melhorou um pouco. Acho que você tá podendo viajar mais dias ou para lugares mais legais, hein, Gustavo? A impressão que deu certo alguma coisa que você fez, melhorou né? um pouco. Uma pena que, assim, obviamente, não é uma pena, mas acho que tá do tamanho que tá por causa disso. O nosso conceito sempre foi reinvestimento. Legal. Então, legal. Nunca de tirar para os sócios. Zero dividendo. A gente Mas vai talvez tirar... isso explique um pouco o sucesso também. Né? De onde vem essa cabeça tua de reinvestimento, Gustavo? De não fazer, de não usar no seu lifestyle, de não curtir, entendeu? De onde vem essa cabeça? De basicamente querer criar coisas grandes, né? E que tenham crescimento, que possam investir naquilo que precisa. Então, a cabeça de não tirar investimento e de focar 100% em growth... sempre foi essa, assim. A gente sempre teve um sonho de fazer um IPO da A-Life, né? Entendi. E eu acho que a gente só tá, acho que agora chegando perto desse sonho, porque o grupo nunca tirou um centavo, entendeu? Foi tudo reinvestido para abrir novas casas, em qualidade da operação e por aí vai. E já existem há 13 anos, né, praticamente. Vai fazer 13 anos esse ano. Exatamente, exatamente. E aí vem o mindset do vou ser presidente dessa empresa, né? Querendo ou não, cara, é o sonho grande, né? É o sonho grande. Então... Tá sendo uma jornada legal. Hoje eu já tô, né, fora da operação aí, acompanhando meus sócios que continuam tocando lá o negócio. Agora eles saíram do emprego? Exato. Agora eles saíram do emprego. Você saiu da A-Life, mas eles saíram dos empregos de multinacionais e estão lá. Não, tem o Alessandro Ávila, que é o CEO. Ele, um ano depois, ele já sai do emprego dele. Tá. Então ele sai do banco, ele trabalhava na Merrill Lynch. E vem, né? A gente foi ali co-CEO durante todo o tempo que a gente trabalhou junto. Mas hoje ele toca com super maestria, tá fazendo um excelente trabalho. Que legal. Que legal, cara. E aí, assim... Aí surge Distrito, né? Cara, então, exatamente, isso que eu queria falar, assim, porque beleza, A-Life, puta, projeto incrível, Que história, né? Mas, cara, você funda, junto com outras pessoas, a Distrito em 2014. Só fazer uma pergunta antes. É o Distrito ou a Distrito? Cara, pode falar do jeito que você quiser. Ah, tá bom. Você não fica chateado. Não, tá. Mas quando a gente vai escrever algum artigo, alguma coisa assim, a gente fala o Distrito. O Distrito. Beleza. O Distrito. Então você funda o Distrito. E aí, cara, mas é um mundo diferente. Totalmente. Totalmente do que você tá acostumado. Beleza, é empreender, mas agora a gente tá falando de, cara, startups, de inovação... Enfim, de como é que a gente, dos X-Techs, né? EdTechs, FinTechs, PropTechs, MarkTechs, cara, e BravTechs, né? Né? Enfim, deixa É duro, né? Eu peguei a referência aí, cara. Tem coisa que é bom guardar pra você. É melhor, verdade. É. O duro é a mente. Vamos lá, foco. Cara, mas como é que você para nesse mercado, cara? Como é que você dá esse salto, assim? Você nitidamente é um cara incomodado. Quando chega num determinado ponto, você quer mudar. Mas, beleza, isso a gente já entendeu na tua personalidade, né? Mas por que lá? E como lá? Cara, assim, de 2010 ali até 2014, que é quando surge o Distrito, eu tô vendo basicamente uma revolução acontecer em tecnologia, né? Começam a ter os primeiros bancos digitais, principalmente lá fora, né? O Simple Bank foi, acho que a grande inspiração aí para Nubank, Neon, enfim, vários outros que vieram depois. Lá fora, nos Estados Unidos, né? Você tinha, cara, Facebook escalando, né? Google, Apple, enfim, todos os grandes, as big techs. Uber chegando. Revolucionando, Uber chegando. E aí eu fui, cara, falei, eu preciso ver esse negócio mais de perto. Fui para lá. Em 2014. Com dividendos da A-Life. Com dividendos da A-Life. E aí volto de lá maluco. Lá pro Vale. Lá pro Vale do Silício. Perto de São Pra quem não sabe, a gente sempre fala de Vale do Silício aqui, cara. Mas, galera, Vale do Silício é uma região próxima de São Francisco ali, da cidade de São Francisco, a grande São Francisco. Exato. Palo Alto, Mountain View. Exato, toda essa região. Ativei toda a minha rede de contatos para tentar você foi reuniões. Tipo sozinho assim ou foi? Fui sozinho. Tava sozinho, sem agenda e fui montando a agenda com base no network. Então, pô, tinha, sei lá, o Clayton lá, um amigo meu da Zendesk. Pô, me recebe lá no escritório da Zendesk. Sensacional, by the way. Pô, um amigo do amigo é engenheiro no Google. Pô, me recebe um dia aí no Google, em Mountain View. Então, fui montando a agenda. E numa dessas visitas, eu conheci um lugar chamado Rocket Space. Que era um prédio inteiro, né? Na verdade, depois eles chegaram a ter 2 prédios de 20 andares,
só de startup. E aí, quando eu visitei lá e vi, cara, fundos de investimento, startups, laboratórios de grandes empresas, tudo no mesmo lugar, todo mundo criando produto, né, de tecnologia, várias teses super interessantes. Eu falei, isso aqui vai ter que acontecer no Brasil. E aí eu voltei decidido a montar um Rocket Space no Brasil. Físico mesmo? Físico. E aí eu chego para os meus sócios na eLife, né, e falo, gente, vamos pegar, porque a gente estava ali na esquina da Augusta com os Estados Unidos. Tem ali o Paulistano, né, que é o clube, tinha um Itaú na esquina. Uma área nobre aqui de São Paulo, para quem não é daqui. Super nobre. E falou, não é possível que nós estamos usando o andar de cima desse imóvel aqui, que tinha, na verdade... O bar era embaixo, né? O bar. Antes era até uma casa de eventos, chamava Ballroom. E falou, só que a sobreloja, nós estamos numa super esquina premium dos Jardins, e a gente está usando esse espaço para guardar a máquina de gelo quebrada, a cadeira, a mesa, tudo que sobrava de casa, que a gente fechava, que não dava certo. Ele falou, vamos montar aqui um espaço para startups. A galera, depois que eu expliquei o conceito, meus sócios rolavam no chão de dar risada. O cara falou, bicho, você é dono de bar, cara, o que você tá querendo fazer, meu? Os caras falavam, o quê? Um PowerPoint vale 3 milhões de reais, cara? Eu falei, você tá maluco. Imagina, 3 milhões de reais. Não, cara, peraí, calma aí. O que é os 3 milhões? Você pediu 3 milhões pra galera? Não, quando eu comecei a explicar o conceito de startup... Ah, tá bom. Eu já tinha algumas startups na mão, né, pra começar a olhar investimento e tal. E eu comecei a mostrar pros caras, né, que o core do negócio iam ser as startups que iam nascer lá, ou que a gente ia investir, que iam pra lá e tal. Tá perto disso, né? E aí, porra... A galera falou, você tá louco, a gente abre 2 bares com esse dinheiro. Não entrava na cabeça dos caras. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, deixa eu juntar uma turma que entende mais disso, e vou fazer, e aí a gente aluga, vão abrir uma empresa e a gente aluga de vocês, beleza? Eles falaram, toparam. Lógico, um depósito lá, né? Tá ótimo, não gera nada de dinheiro, vamos começar a ter um aluguel daqui. Mas nessa época você não era mais um executivo da... Não, era um executivo. Era. Então, o Distrito, ele começa em 2014 como um side project mesmo. Como E a galera falou, beleza. Mais um side hustle, né? Eu já fazia side hustle. É isso aí. Então, cara, eu queria começar a colocar o pé nisso, de alguma maneira. E aí nasce ali um primeiro espaço. Tinha o ponto de contato, que era um coworking, do Marcos e da Fernanda Trujillo, ali na própria Augusta, que eles estavam meio que decidindo o que iam fazer com o negócio. Eu falei, não fecha não, faz o seguinte, me dá os móveis e eu dou 40% do distrito para vocês. E na época essa foi a sociedade, assim, a gente tinha, eu e mais algumas pessoas, a gente tinha 60 e eles tinham 40, e eles entraram com os móveis. Então, assim, a gente não teve que investir ali a parte física e tal. É impressionante como o empreendedor não põe a mão no bolso, né, velho? Consegue o dinheiro de todo quanto é lugar, cara. É impressionante. Cara, a primeira versão da Cumulus tinha 6 sócios, cara. Tipo, hoje tem 4, entendeu? É isso. É impressionante. A galera vai sair, cara. Caramba. E nasceu assim, como um espaço. E aí a ideia era a gente convidar, não podia negócio tradicional. Então, assim, agência de publicidade, escritório de advocacia, uma galera que estava indo para coworking. Eu falei, a gente não é um coworking, a gente é um Venture Building Campus. Animal! Isso foi antes do Google Campus? Isso foi bem antes, isso foi antes de Cubo. Aí você virou pro seu pai e pra sua mãe e falou, pai e mãe, eu continuo sendo dono de bar e balada, mas agora eu sou um dono de uma Venture Building Campus. Aí eles falaram, agora pirou mesmo. Que era como o Rocket Space se definia. Tipo assim, é isso filho, não tem prostituição nisso, né? Não tem, mas tá tranquilo. Não sei, talvez. E lá... Não, ele explicou, cara. Não são negócios tradicionais. Sim. Não são empresas tradicionais. Prostituição são negócios tradicionais. É verdade. A não ser que fosse escalável, né? Mas a ideia sua ali era montar esse espaço de Venture Builder e investir em startups. Exatamente. Então, assim, era um espaço dedicado só para empreendedores digitais, né? Que iam criar startups, que são novos negócios, né? Ou seja, modelos... Isso, defina. Open Talks educativo, porque assim, a gente fala startup o tempo todo. Não, de verdade... A gente podia colocar uma legenda embaixo, né? Startup, definição, né? É que tem... Mas é mais fácil explicar. Aí, Gustavo Araújo. Tem algumas empresas que são, mesmo de tecnologia, mais tradicionais. Sim. Que se intitularam startups porque esse conceito surgiu. E aí elas acreditam que elas podem chegar num fundo de investimento
e pedir investimento. Só que quando vai ver a tese não cumpre os pré-requisitos básicos do que ser uma startup. Sim, exato. Acho que seria legal, ouvir do pai da matéria, Gustavo, se você puder definir o que é uma startup. O que vocês aceitavam lá, né? O que era uma startup? Primeiro, ideias e modelos de negócio que fossem escaláveis, né? E de base tecnológica, ou seja, a gente estava falando ali de um software, né? Ou às vezes podia mesclar também com hardware, mas negócios que tinham uma base dominante de tecnologia. Então, obrigado. E startup no sentido de que eram modelos que a gente não sabia se ia dar certo ou não. Eles precisavam ser comprovados, né? Validados. São teses, né? São teses. Exato. Sim. Então, assim, aquela startup, ela pode ou não encontrar um modelo de negócio, né? Então, se ela encontrasse um modelo de negócio, ela ia depois crescer, ia deixar de ser startup em algum momento, como várias que a gente conhece que deixaram de ser, apesar de serem empresas tech, não são mais startups, porque elas já encontraram um modelo de negócio. A tese já está comprovada. A tese já está comprovada, agora é você crescer a tese comprovada. Mas ela continua a ser um negócio super escalável, né? Exato. Então, mas a definição, que eu acho que tem várias, mas acho que uma boa é essa, ou seja, um negócio escalável de base tecnológica e que vai validar um modelo de negócio não existente ainda. Perfeito. Muito bom. Perfeito. E aí, assim, você começa, então, a conectar, a juntar essas startups fisicamente. Olha que coisa curiosa, cara. A gente tá no mundo do home office hoje, né? Com todas, mas o teu principal objetivo era, e que é um business da Distrito até hoje, sim, né? Sim. Distrito Community. Sim. Mas aí vocês começam a perceber, provavelmente, que essas startups precisam de outras coisas. E aí o distrito começa a ficar mais amplo, né? Do ponto de vista de linhas de negócio. Então a gente começa com espaço, começa a vender o espaço, né? E as startups que mais começavam a se destacar, a gente tentava investir. Então, mesmo não tendo uma rodada formal... Vocês não tinham equity no começo delas? A gente não tinha equity. Vocês alugavam como um coworking /... Até porque eu precisava pagar o aluguel, né? Lógico. Pra turma, né? Então, assim... Claro, porra. Ele ia botar dinheiro do bolso. Né? Tá certo. Então, eu precisava faturar para poder pagar o aluguel, o custo da recepção ali, de tudo. Então, no começo a gente não tinha equity, até era um ponto de venda esse. Vem para cá que, cara, a gente não vai te pedir equity agora. Mas se você abrir uma rodada... A gente tem interesse de olhar. Então, e nesse caminho a gente começou a investir e algumas dessas mais de 40 startups aí que eu tenho investidas na pessoa física vêm desse tempo aí, desse momento, né? E lá estava o Pedro Conrad, por exemplo. Que é fundador do Neon, né? Fundador do Neon, que na época era... Ele estava no distrito como coworking. No distrito, ele foi para lá para começar o Controli. Que eu falo pra ele, cara, é o pior nome de startup que eu já vi na minha vida. Melhorou um pouco. Cara, Gustavão, vou falar o nome de uma startup que eu tô pensando aqui. Ele é o sommelier de nomes de startups. Sommelier de startups. E aí ele começa lá o Controli, que era um cartão pré-pago. Então, assim, o Nubank começou com cartão de crédito, ele começou com uma conta pré-paga. E aí depois ele, obviamente, chega na conclusão que o nome não dava e muda o nome para Neon depois de um ano ali trabalhando no produto. E quando ele começou o Controli, ele falou, pô, Gustavo, eu preciso de R$250 mil para tirar esse projeto do papel. Fazer a versão do aplicativo, nós vamos rodar em cima de um parceiro aqui que já tem a conta pré-paga. Então, com 250 mil a gente cria e vamos validar o MVP. Falei, fechado. Dinheiro eu não tinha, os 250 mil. Mas tá tudo certo. Aliás, que tese fechado, cara. Ó, tá aqui, ó. A tese é tão boa. Em cerveja aqui no bar. Isso, A tese é tão boa que eu vou arrumar, cara. É isso aí. Então, assim, eu peguei o que eu tinha. É uma habilidade que você tem já de captar, já comprovada, né? Exato. E aí peguei lá, sei lá, eu devia ter 10% disso, 25 mil disponíveis ali, 30 mil. Faz a conta aí. Não, eu já tô fazendo. E falei, cara, vou sindicar, vou criar um grupo, né? E aí, esse primeiro cheque de 250, na verdade, vira 850. Caramba. Então... Muita gente se interessou. Nossa primeira rodada lá no Neon foi uma rodada de 850 mil. Foi um grupo foi um anjo mesmo? Foi considerado anjo? Foi um anjo. Foi um club deal. Então, foi muito legal. Que legal. Acho que deu certo, né? Eu acho que sim. Foi o primeiro unicórnio
do ecossistema Distrito? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Que legal. Mas você entrou... Na verdade... Foi você, né? Não foi a Distrito Fui que foi eu. o Distrito que entrou. Foi você como física. anjo. Você na física. Como anjo. E aí depois, na verdade, o mercado Bitcoin virou unicórnio antes, mas veio depois. Tá. Então, o mercado Bitcoin não nasce dentro do Distrito, mas a gente tem uma história, na verdade, hoje os heads lá do mercado Bitcoin, o Dagnone, enfim, a gente foi co-investidor no Neon. Olha só. E a gente tem a oportunidade de entrar, então, super early ali, bem cedo no mercado Bitcoin. Que legal. E aí também participamos dessa jornada aí. Depois o mercado Bitcoin vira unicórnio, né? Com o investimento do SoftBank. Enfim, são duas histórias de sucesso aí que passaram. O que mais de startup já passou, mesmo que não seja unicórnio, que a gente conhece? Em Locomedia, passou por lá. Que depois um pedaço dela foi comprada pela Magalu. Legal. Né? A gente é sócio hoje da Toro, do Santander. Porque Toro Investimentos. A Monetos... que era um robô de investimentos. Foi comprado. A gente fez um deal que uma parte era em equity, então a gente acabou indo para lá. Foi uma troca de papéis aí. Bem sucedida também. Exato. A gente estava falando de Sol Fácil agora, né? Então, uma fintech que na última rodada estava já valendo 800 milhões de dólares, então deve virar um unicórnio em breve aí. Que legal. Tá crescendo muito. E essa galera toda participou do ecossistema ali da Distrito de alguma maneira. Participou do ecossistema. Pega o BIS da Ambev, né, que hoje é a maior plataforma, né, de e-commerce B2B da América Latina. Os caras transacionaram aí 80 bilhões, né? Não é milhões, bilhões o ano passado. Toda a perna 3P, que é de marketplace de produtos não Ambev, é a Minu.vc, que era a residente nossa. Olha só que legal. Supermercado Now, que depois foi comprado pela B2W, também é residente nosso. Então, assim, cara, a gente começou muito cedo. Lá em 2014, estava começando esse movimento de... O que tinha naquela época ali de empresas que faziam isso? A Aceleratec já existia? A Aceleratec existia. Então o Pedro já estava fazendo lá a Aceleratec lá na SPM. Sim, eu lembro. Tinha 21212 no Rio de Janeiro. A Darwin não existia, né? A Darwin eu acho que veio um pouquinho depois. Legal. O Cubo não existia ainda. Então o Pripas, por exemplo, quando ele estava montando o Cubo para o Itaú, ele foi fazer benchmark lá no Distrito. O Pripas vem aí também, né? Pô, legal. O Pripas. Não. Cara, então assim... Pô, a história é legal. Muito legal. Então assim, quantas startups hoje? Conectadas a Distrito? Ou que já passaram pela Distrito, né? Nossa, hoje a gente monitora, tá? Um pouco mais de 40 mil. Caraca. Só Brasil? Não, América Latina. América Latina. Metade Brasil, arredondando aqui. 20 mil no Brasil, 20 mil México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. Então a gente já virou um ecossistema América Latina, né? E tá muito interessante. Assim, residentes, a gente tem cerca de 800 startups. Então hoje se eu sou uma startup, ou se eu quero abrir uma startup, o Distrito me ajuda com a estrutura física, com esse ecossistema. Ele me ajuda com investimentos, que você falou de VC. Que mais, cara? Eu sei que você tem um viés legal aí com dados e tudo mais. Legal. O Distrito, ele pretende, né, gerar valor aqui. Ele tem uma oferta de valor para os 3 pilares do ecossistema. Então, para investidores, a gente tem vários fundos VCs que usam a nossa plataforma, a gente oferece dados. Beleza. Então, essas 40 mil startups, a gente tem a vida delas inteira lá. Todas as rodadas de investimento, todo o crescimento que elas tiveram de número de funcionários, faturamento, produtos que elas vendem, enfim, tem bastante coisa lá e esses dados são vitais para quem quer investir. Então, a gente oferece um produto para investidores. Para as startups, a gente oferece também essa inteligência de mercado. Então, se você é uma fintech e quer ver como é que outras fintechs que estão no mesmo mercado que você estão performando, né, quer se informar sobre quais são as principais tendências, movimentos de mercado, networking, eventos, então a gente oferece isso para o empreendedor também. E tem um programa de mentoria, que aí é mais one-on-one. Então, se você quer, por exemplo, a mentoria de inteligência artificial, tem mentores lá que podem te ajudar a dar os primeiros passos em AI, por exemplo. Isso para o empreendedor. Mas o nosso core business hoje é grandes empresas, tá? Então, o Distrito hoje, que é esse novo posicionamento que a gente tem desde o ano passado, né? A gente é uma plataforma de tecnologias emergentes mesmo, que integra tecnologias emergentes nas empresas. Você acaba sendo uma alternativa ao CVC interno da empresa.
Exato. Na verdade, a empresa pode ter... com o Corporate Venture Capital da empresa. Exato. Né? Eu gero oportunidades para o Corporate Venture Capital da empresa quando ela tem, porque a gente está... Você conecta as pontas, né? E eu estou integrando tecnologia. Então, assim, como é que você faz a sua equipe de vendas vender mais? Pô, tem várias tecnologias que podem ajudar nisso. Como é que você faz a tua logística ser mais eficiente? Gastar menos diesel? Tem várias tecnologias para isso. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, Gustavo, porque, de novo, vamos tentar sair dos jargões. Sim. O que são as tecnologias emergentes e como que elas impactam assim na vida das pessoas? Qual é, para quem está ouvindo a gente aqui, enfim, ele entender e aterrissar isso na vida dele? Perfeito. Cara, tecnologias emergentes são essas plataformas que estão transformando a nossa vida, né? Então, a gente está vivendo agora um baque da inteligência artificial. Sim. Né? Tá todo mundo impressionado com o poder nível, disso, né? o poder disso hoje em dia. Né? Mas você tem também IoT, você tem blockchain, enfim. Então, essas são as tecnologias emergentes, vamos dizer assim. Sim. E aí você tem uma série de startups que estão usando essas tecnologias emergentes para criar produtos. Então você tem, por exemplo, startups que estão usando AI generativa, que é uma tecnologia emergente, para ajudar no volume de atendimento de clientes. Então você vai falar com o robô lá. Diria que hoje em dia é impossível você perceber até que você está falando com um robô, dada a naturalidade da conversa. Né? Você pergunta qualquer coisa lá para o ChatGPT, a resposta que vem, você fala, pô, eu sei que é um robô, mas não parece. É mais humanizado, então, né? É exatamente. humanizada. Então, o que a gente faz? A gente pega todas essas startups que têm produtos em cima dessas tecnologias emergentes e conecta com as empresas. Mas não é só conectar. Porque eu acho que aí tem uma maturidade que o mercado de inovação agora está migrando. Né? A conexão, ela é legal, mas o negócio não está aí. O negócio está em fazer funcionar. Exato. Né? Então, assim, não adianta nada eu apresentar uma startup para uma grande empresa, né, e eles não fazerem nada com isso. O negócio está em você, de fato, pegar essa AI generativa, implementar lá na equipe de vendas e fazer a equipe de vendas de fato vender mais. E aí o distrito se especializou neste último pedaço, que é pegar essas tecnologias e integrá-las nas empresas até funcionar. Legal. Então você tem time hoje de tecnologia, consultoria que faz isso. Só que aí que tá. Lá vem o segredo. Lá vem o de pulo do gato. 120 pessoas que a gente tem no distrito, esse time tem 12 pessoas. Sim. Então, hoje, o nosso viés é o seguinte: para a gente gerar um impacto de fato relevante, a gente não pode ser uma consultoria. Eu não quero ser dono de uma consultoria. Cara, então... eu recomendo que você não seja como dono de uma consultoria. Não, porque não escala, né? People intensive demais, né? Não tem como você fazer isso para. Você não vai contratar consultoria para a empresa inteira. Exato. Você vai contratar para 2, 3 projetos, cara. O resto da empresa vai ficar sem resolver os problemas deles. É isso aí. Então, o nosso approach é de plataforma SaaS. Então, o distrito hoje ele é um SaaS que se propõe a fazer isso. Então, o que você faz hoje, basicamente? Então, vou pegar um cliente nosso lá, que é uma grande empresa automotiva. A gente carregou mais de 300 desafios no SaaS. Aí a plataforma faz o match desses desafios. Desafios da empresa automotiva. Desafios de negócio, de problemas tudo, que eles têm dentro de casa. Beleza. De várias áreas. Aí a plataforma faz o match desses desafios com as tecnologias. E aí a gente te dá um workflow para o próprio dono do problema já pegar e implementar. Usando AI, isso. Usando AI, dados, vários algoritmos. Cara, a gente tem 50 pessoas. Tá. Então, assim, eu tenho 50 pessoas na plataforma, no SaaS. Trabalhando nesse mecanismo. Em dados, nesse mecanismo. E 12 em consultoria. Entendeu? E a gente atende mais de 80 clientes com essas 12. Mas vocês conectam também com as startups do ecossistema para resolver esses problemas também. Exatamente. Esse é o negócio. Então, assim, a gente faz a conexão, só que depois, para você fazer funcionar... Você tem garantia ali, né? Tem um método, cara. E é incrível, assim. Hoje, o nosso drive é ter disciplina com método. Se você, às vezes, está muito também com pressa e quer queimar etapas, você pode tomar a decisão errada e aí você vai fazer o piloto com uma startup que não deveria, o negócio não vai funcionar, vai perder tempo e dinheiro. Que é a maior parte dos casos, né? Infelizmente ainda. É a curadoria bem especializada ali que vocês fazem. Cara, né? mas eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre... Beleza, tá claro. Acho que toda grande empresa, ela quer inovar. O que você... E você não vai falar aqui o seu secret sauce, você não vai falar, você não vai contar os segredos dessa metodologia. O xarope da Coca-Cola. Exatamente. Mas o que você percebe de
melhores práticas, porque tem muita gente que está ouvindo aqui numa grande empresa que quer inovar. Quais são as melhores práticas que a empresa grande tem que ter para se beneficiar disso? Porque na maior parte dos casos identifica uma tecnologia emergente, conecta numa startup, eventualmente, ou, enfim, num time interno, qualquer outra coisa, mas isso morre, não gera o impacto que tem, gera frustração, é tipo, não, beleza, continua fazendo o que estava fazendo e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, é muito simples e meio até, às vezes, óbvio de você pensar, que é o seguinte, a inovação, ela não pode concorrer com a agenda dos executivos, das pessoas que estão lá. Tá. A tecnologia, a inovação tem que ser para ajudar os executivos a completarem ou atingir os objetivos da agenda deles. Então, primeiro, a gente não trabalha em coisas que não estão nos KPIs dos diretores, por exemplo. A gente não faz. Você vier com um problema que não está no KPI do diretor de vendas, por exemplo, ou no diretor de logística, por aí vai, esse já é refugado. Ele já não vai ter tração, nem entra no não vai funil. ter foco, né? Ninguém vai olhar para Exato. aquilo. Então, hoje a gente trabalha muito eficiência operacional, né? Ou seja, muitas coisas que ajudam as empresas e as pessoas que estão lá a atingirem as metas que elas já vão ter que fazer. Entendeu? A gente só vai fazer elas chegarem lá mais rápido com tecnologia. Então, existe hoje todo um método para você identificar isso, né? Como que você também faz um piloto, né? Escala depois algo. Tem uma série de manhas que estão no SaaS, entendeu? Legal. Então, o SaaS ajuda quem está usando a pensar e a estruturar aquilo que está fazendo para ter mais resultado. E assim, é uma porrada, tá? Assim, o resultado é muito, muito alto. É muito maior do que eu esperava que fosse, assim, lá atrás. Legal. Hoje em dia, quando a gente pega portfólios de clientes, assim, 15 vezes de ROI, 20 vezes de ROI. Que legal. Ou seja, cada real que entra ali, tá saindo 15 reais do outro lado, entendeu? Interessante, né? Você trouxe isso, Gustavo, de você endereçar as dores que já existem. Porque acho que todos nós já vimos aqui grandes empresas tradicionais criarem o famoso... a pessoa da inovação. Sim. Open Innovation. A pessoa da inovação que não tem PNL, que não tem porcaria nenhuma. Não tem budget para fazer nada. Não tem budget, não tem tem que budget. incomodar todo diretor que tem que entregar o resultado dos seus KPIs. E aí a iniciativa morre, se conecta com Sim. uma empresa, ou cria um CVC e não consegue fazer nada. Acho que esse é um ponto interessante que você trouxe de reflexão para as empresas que querem fazer se não fizeram isso ainda, né? Não é área de inovação. É como resolver suas próprias dores e é uma alternativa, inovando. Exato. Uma alternativa usando a tecnologia a seu favor, Exato. eficiência a seu favor. E aí o distrito se propõe a ser uma dessas alternativas, né? Exato. De como resolver as dores. E por isso que o primeiro passo é você carregar os seus desafios lá. Você vai começar a ver que tem solução pronta que você nem imaginava que existia. Que legal. Né? Então, Sensacional. esse talvez seja o ponto 2 da pergunta aqui, que é essa barreira cultural. Assim, o executivo, às vezes, ele fica ali naquela rotina dele, né, de só olhar para dentro da empresa. E, na realidade, tem um ecossistema lá fora tão fértil, né, de tecnologia. Que nem imagina, né? Que nem imagina. E é difícil também, porque tem muita coisa, né? A gente tá com mais de 40 mil startups. Então, hoje é humanamente impossível se fazer esse match na mão. Então, aí é para isso que a gente existe, né? E aí o propósito, assim, por que tudo isso, né? Porque a gente percebeu que essa era a melhor maneira da gente impactar de forma relevante a empresa, né? Para ela ter, de fato, resultado com isso. Ou seja, as pessoas de negócio implementando tecnologia naquilo que elas estão fazendo. Do outro lado, uma série de empreendedores que estão acessando essas empresas, né? Gerando oportunidades. Faturamento, contratos, enfim, em relacionamentos que podem começar comercialmente, amanhã virar um investimento, amanhã virar uma aquisição. Sim. Então, a gente queria fazer isso de uma maneira seguinte: tira toda a fumaça da frente e vamos todo mundo tentar resolver problemas relevantes. Então, assim, a corporação tem um problema relevante. A startup tem uma solução relevante para resolver aquele problema. Cara, tá aqui, vamos fazer, vamos resolver, né? E isso é geração de valor. Então, a gente está ajudando o empreendedor, está ajudando uma corporação. E, no fundo, tem um investidor olhando tudo isso, falando, opa, esse aqui está escalando, eu vou entrar nesse aqui, exato. Que legal. Então... Para ajudar a startup a escalar, porque ele também precisa de dinheiro para fazer com que aquela solução seja mais escalável. Exato. E deixa eu fazer só uma pergunta aqui, porque talvez tem muita gente que está assistindo a gente que é de grandes corporações, que ainda não são, vou dizer, clientes ou parceiros da Distrito. Sim. O modelo de negócio do Distrito, ele é um modelo em que a pessoa ela contrata acesso à plataforma e lança os desafios, ou ele é um modelo
transacional, que eu quero dizer, olha, não custa nada eu participar ali do ecossistema, se eu tiver um desafio, eu vou pagar aqui para Distrito essa curadoria, essa aplicação do método. Hoje é o subscription, a assinatura. Legal. Então você paga para entrar e usar de forma ilimitada. Legal. Amanhã será o transacional. Então você não vai pagar nada para entrar, vai usar de graça, mas a hora que você de fato fizer uma contratação, aí o Distrito você ganha na transação. Um success fee ali. Não, então... faz todo sentido. Isso é legal principalmente para uma área, como a gente está falando de inovação, que naturalmente não tem um budget. Porque ele tem o desafio, mas se ele conseguir provar que o desafio ele se paga, cara, é o melhor dos mundos. E aí eu acho que o success fee faz muito sentido. Porque o ROI do case, muitas vezes é 20, 30, 40, 100 vezes mais do que qualquer success fee. E hoje, assim, o resultado é tão grande que a gente já está trabalhando no sucesso mesmo. A gente entra, fala, cara, você não vai pagar nada. Perfeito. E a gente ganha muito mais no sucesso do que cobrando a assinatura. Entendeu? Então... Legal. Cara, esse feeling, assim, a gente vê as tecnologias, cara, elas têm um poder realmente de resolver muita coisa relevante e o resultado vem. Então é só saber implementar. Muito legal, cara. Show. A gente tá indo pro final, pra última. Bora. Mas eu acho que eu queria conectar com isso, cara, que você falou. Porque quando eu te perguntei assim, o que te faz acordar todo dia? O que te move todo dia? Você respondeu assim. Cara, usar a tecnologia para resolver problemas do mundo. Sim. E eu acho que é isso que você tá fazendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Queria te agradecer por estar aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. Cara, a gente... Quando criou o Distrito lá atrás, né? Eu e o grupo de loucos aí que decidiram fazer o primeiro coworking, o propósito sempre foi esse. E depois, em 2018, quando eu fui full-time junto com o Gerum, que é meu co-founder, né? Porque teve essa movimentação. No meio do caminho, a gente meio que comprou o Distrito da turma que estava iniciando, que tinha iniciado lá. Cada um tinha um objetivo diferente. E a gente queria, de fato, escalar isso para uma outra dimensão. E aí eu e o Gerum, a gente recomeçou o Distrito com a mesma marca, mesmo propósito, mas com o modelo que tem hoje. E outros móveis, né? E outros móveis. Outros móveis. Cara, parênteses aqui, cara, era muito foda. Aquele primeiro Distrito, quando chovia... Cara, a gente tinha era um distrito uns 40 baldes de goteira. O distrito molhado. Quando alguém ia no distrito seco, via aqueles baldes todos no canto. Você falou, pra que tanto balde? Cara, falei, calma que você vai ver só. Chega em março. Quando chegar em março, você vai entender. Sensacional. Então, assim, o negócio sempre foi fomentar o empreendedorismo. Seja o empreendedorismo no executivo, que está lá pensando uma maneira diferente de resolver um problema. O intraempreendedor, né? O intraempreendedor, seja o empreendedor que está, de fato, né, criando ali time, produto, enfim. O propósito do Distrito sempre foi, de alguma maneira, trazer valor para esses empreendedores, essas pessoas que estão querendo resolver problemas reais, problemas relevantes, né? E a gente sempre viu na tecnologia a saída para isso. Então, por isso que a gente trabalha com empreendedores digitais, né? Porque a gente realmente, cara, vê o poder da tecnologia algo transformacional. Óbvio que sempre depende, né, da ética, né, do ser humano. Exato, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Exato. Né? Isso acho que sempre vai ser... Não vai ter robô A gente não controla isso, assumindo né? esse papel. Exato, vai ser, cara, sempre o ser humano. E a gente queria trazer essa agenda positiva, né? Então... de uso da tecnologia realmente não para fazer uma criança ficar o máximo de horas numa tela, mas sim para fazer uma criança aprender coisas relevantes que podem fazer diferença para o crescimento dela e por aí vai. Então, sempre com essa agenda positiva de usar a tecnologia para resolver problemas relevantes, né? E juntando, obviamente, as pontas, né? As empresas, empreendedores, investidores, a gente precisa de todo mundo para fazer esse mercado prosperar. Né? O investidor acredita no empreendedor que cria um produto, que depois a empresa precisa acreditar nesse produto para poder escalar o produto. E aí esse investidor que entrou primeiro faz a saída dele, vem um investidor mais profissional, né? A empresa cresce, aquela startup vai gerar empregos cara... A roda gira, né? A roda gira e vai se retroalimentando. Então, esse sempre foi o propósito. Né? Gerar uma retroalimentação positiva que pudesse
ter um impacto grande nas empresas, investidores, startups e por aí vai. E só uma pergunta relacionada a isso, né? Tudo partiu da sua primeira imersão no Vale. Exato. Quão longe o nosso ecossistema brasileiro tá do Vale? Porque o Vale tem essa mágica, justamente do que você está falando, né? Você está num café, você está fomentando empreendedorismo de alguma maneira. Inclusive tem um café lá que é onde vai todos os VCs, né? Você quer encontrar um VC, você vai nesse café, esqueci o nome do café lá. Mas quão longe realmente a gente está dessa realidade que a gente vê? É diferente, né? Então você tem oportunidades aqui que você não tem lá. Então, por exemplo, o Brasil hoje ele faz fintech estado da arte, melhor que no Vale. Então a gente está exportando fintech, né? O Nubank está aí encabeçando esse movimento, indo para fora. Talvez o Nubank seja o primeiro banco global, né? Eu acho hoje que eu olho para o Nubank, eu ainda vejo o Nubank no comecinho, né, dessa história, dessa jornada. Então, por N fatores, né? Eu não consigo pensar num banco central mais pró-inovação do que o brasileiro, né? A gente já passou o Open Finance. A Inglaterra, que era o país número 1, por causa do Pix. Tem as novas fases aí também, né? Então, a gente, por exemplo, em fintech, manda melhor do que qualquer país no mundo. Entendeu? Aí vamos falar, putz, blockchain, você tem uma turma mais lá na Europa, na Ásia, que mandam melhor. Você vai para robótica e AI, cara, Estados Unidos. Então, o que eu acho que foi legal também nesses 10 anos é que a produção de tecnologia foi descentralizando e características culturais de mercado foram fazendo, né, regiões irem se especializando. A gente não faz SaaS tão bem quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz SaaS estado da arte. Exato. Mas um dia a gente vai chegar lá. Então, assim como, né, Israel faz agtechs, porque, cara, para nascer qualquer coisa lá no deserto... Falamos disso em outro episódio. Então, o Brasil hoje, cara, é o país das fintechs. Nós somos o país que melhor faz fintech no mundo. Ninguém faz fintech igual a gente. Não é à toa que a A16Z falou que tem um fundo só para fintech no Brasil. Não vai botar dinheiro mais nada, só fintech. Olha aí. Então, e também as oportunidades, né? Muitas vezes a gente pode pensar que isso é um mar vermelho, né? Ou seja, o mercado já está dominado e tal, mas não. Eu acho que também a gente tem muita evolução em fintech e eu acho que a gente vai tirar daqui do Brasil muitas fintechs globais. Muito então, quantos anos a gente está do Vale? É diferente. Em fintech, quantos anos o Vale está da gente, né? Em outras tecnologias, a gente está para trás, realmente. Então, mas sim, assim, o Vale continua sendo um dos principais polos, né, de tecnologia do mundo. O ecossistema que tem lá tem já 30, 40 anos a mais do que o nosso. Então, é incomparável, né? Respondendo a pergunta, mas... Em algumas frentes a gente está mais avançado. Em algumas frentes a gente tem conseguido se destacar. Que legal. Muito bom, cara. Gustavão, obrigado, cara, demais. Parabéns pelo trabalho, pela jornada empreendedora. Pô, cara, sucesso, animal. Cara. Eu não fazia a mínima ideia, cara. Esse lance das bares, baladas. Porra, sensacional. Pô, ajuda a gente, hein? Continua indo lá. Cara, não, com certeza. Comprar uma cervejinha. Hoje não tem balada mais, é só bar e restaurante, mas... melhor, cara, eu sou casado, mais velho, né, não, Se você, tem que ter balada mesmo. Se você abrir um com brinquedoteca, eu vou. Boa. Não, mas é um grande diferencial na hora que você escolher um restaurante. A gente vai fazer o happy hour do Open Talks com todos os convidados no Tatu Bola, cara. Boa. Muito boa. Obrigado, viu, cara? Parabéns, sucesso aí na jornada e muita luz aí nessa caminhada aí com propósitos. E obrigado aí, né, por apoiar tanto, incentivar tanto o ecossistema aqui de startups, como né? empreendedores, né? Sim, com certeza. Somos todos aqui, né? Então, acho que estar numa mesa de empreendedores é sempre muito fantástico. Muito rico o papo. Muito bom. Continuem aí as jornadas de vocês também. Não tem jeito, cara. Precisa sobreviver até o final do ano. O bichinho picou aí. Não para. Gui, você faz o tchau, cara. Bora. Fala lá pros nossos amigos curtirem. Gustavo, obrigado de novo, gente. Curtam Spotify, agregadores de podcast, YouTube. Sigam a gente, compartilhem com os amigos. E já tem um próximo aí, Open Talks. Fechado? Tá Valeu, pessoal. Galera. Obrigado. Valeu. Tchau.